Olha, o IBGE é responsável por fazer pesquisas, trabalhos minuciosos, inclusive levantamento populacional no estado do Piauí e no Brasil inteiro, claro. Mas há questionamentos que foram feitos por municípios em relação à contagem populacional. E não à toa, porque isso impacta diretamente no fundo de participação dos estados e dos municípios. Fundo de participação que é recurso, que é dividido, partilhado no Brasil a partir da quantidade de pessoas. Eu vou começar agora com o superintendente Leonardo Passos, superintendente do IBGE. Superintendente, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo, obrigado por vir aqui ao nosso Jornal do Piauí, falar de um assunto tão importante, né? Obrigado, Joelson. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nós que estivemos em outras oportunidades divulgando o censo demográfico, fazendo um apelo para a população receber o IBGE, e agora é uma satisfação estar aqui para falar dos primeiros resultados do censo demográfico. Os municípios, inclusive o Conselho Nacional de Municípios, a cidade de Teresina, capital, demonstraram insatisfações com números que foram apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Há, de fato, alguma preocupação dos técnicos do IBGE sobre números e até possibilidade de recontagem a pedido dessas cidades? Bem, é importante a gente esclarecer alguns pontos aqui. Desde 1940, o IBGE faz censo e a cada divulgação do censo sempre há municípios que achavam que deveria crescer mais, outros que estão satisfeitos. Enfim, o censo vem para trocar as narrativas pelas evidências. Nós, de fato, visitamos todo o território piauiense. Visitamos mais de 1.070.000 domicílios em todo o Piauí. Aqui em Teresina, especialmente, foram 355 mil domicílios recenseados pelo IBGE. 355 mil casas que foram visitadas, apartamentos, casas, né? Apartamento, casas, hotéis, penitenciárias. O censo ele é a grande pesquisa do país, é um grande raio-x. Então, nós encaramos com bastante naturalidade quaisquer tipo de contestações, porque sempre o prefeito vai achar que o município cresceu mais. Né? Nós temos casos, por exemplo, de 10 municípios do Piauí que aumentaram o FPM, como é o caso de Parnaíba, de Picos, de Floriano, ou seja, que cresceram acima da estimativa e vieram a superar o FPM. Ou seja, esses municípios não têm queixas a fazer. Não tem queixas, então assim, a gente tem muita tranquilidade. E aqui, Teresina, a gente precisa esclarecer alguns pontos. Primeiro, Teresina cresceu. A gente ouviu algumas matérias assim veiculando como se Teresina não tivesse crescido. Pelo contrário, Teresina cresceu 6,4%. A população da Teresina aumentou. Aumentou, a população de Teresina aumentou, chegou a 866.300 habitantes, é um número 52 mil maior em relação ao censo de 2010. Isso deixa Teresina como a segunda capital que mais cresceu no Nordeste. Nós só crescemos menos do que João Pessoa. Então, a gente cresceu na média do Brasil e a média das capitais hoje, a gente vê demograficamente, as capitais têm crescido menos. Até é uma questão mesmo demográfica. Uma desaceleração natural. Natural, porque quem cresceu mais nesse censo foi justamente os municípios de médio porte, né? A gente tem municípios como Parnaíba, como Floriano, como Uruçuí, Bom Jesus, Picos, que cresceram um percentual bem mais elevado. Então, Teresina cresceu bem, a gente percorreu e aqui também a gente faz questão de esclarecer. Nós ouvimos ontem o secretário falando que teriam comunidades que não foram visitadas. O secretário Michel Saldanha, né? Exatamente. Absolutamente isso não ocorreu. Hoje o IBGE ele tem um sistema de georreferenciamento muito grande em que a gente consegue acompanhar passo a passo o recenseador. Então, nós visitamos todas as comunidades, zona urbana, zona rural. Teremos já os retratos da população da Vila Irmã Dulce, da população do Parque Brasil, da Vila Dilma Rousseff. Então, absolutamente não houve problemas. Inclusive, aqui o Piauí, nós fomos referência nacional, nós fomos o estado que foi reconhecidamente primeiro a concluir a cobertura do território. Fomos convidados, inclusive, para ir ao Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã, para falar um pouco da experiência piauiense. De modo que a gente conseguiu percorrer todo o território, esse ponto ele é fundamental. Tá? E uma questão que a gente sempre frisa, e é comum, é natural, a população achar, eu não fui recenseado. Isso é comum. O primeiro ponto que a gente tem que esclarecer é o seguinte, é um questionário por domicílio. Então, muitas vezes, a esposa, o esposo, o filho respondeu o questionário e, por vezes, acha que o outro não respondeu. Então, é comum a gente receber, durante a coleta, a gente recebia muitos contatos e, quando a gente ia para os sistemas, identificava que, de fato, aquela população já tinha recenseado.
O Piauí e Teresina também teve altíssimos níveis de resposta. Nós tivemos mais de 98% de nível de resposta. E o que é que o IBGE faz com esses 2% que não foi recenseado? A gente usa a ciência estatística, ou seja, o IBGE tem um tratamento estatístico para poder estimar qual é aquela população, de modo que não há prejuízo para nenhum município, pois o retrato do censo ele é um retrato já que considera, inclusive, esses domicílios que, quando o recenseador passou, ou teve uma recusa ou teve uma ausência. Apesar desses percentuais serem bem pequenos, o IBGE ainda enfrenta essa situação, mas contorna usando os padrões internacionais de tratamento estatístico. Ou seja, não há como dar erros que sejam perceptíveis. Absolutamente não, especialmente quando se fala do FPM, e aí, Jair, eu também aproveito para esclarecer uma questão, né? Porque pela fala assim, da Prefeitura de Teresina, aparenta que esse censo estaria errado. A gente destaca que, na verdade, o município de Teresina, desde 2008, vem recebendo o Fundo de Participação do Município por meio de uma decisão liminar, por uma decisão judicial. Ou seja, já em 2008, o IBGE atestou a população, constatado, e houve uma contestação. Esse número foi ratificado em 2010, mas por uma questão de uma decisão liminar. Isso vem percorrendo até o último ano de 2022. Então, com esse censo, essa liminar ela cai, de modo que a gente passa a implementar. Lembrando que o cálculo do FPM não é competência do IBGE. Os dados são repassados. Repassados. Né? A missão institucional do IBGE é contar a população e repassar o TCU. Então, cabe aos municípios virem a contestar ou então até apresentar questões para mudar os critérios, mas os critérios eles estão previstos em lei. Por exemplo, para a Teresina ter um FPM maior, teria que ter 2% da população de todas as capitais, ou seja, teria que aumentar aí mais de 50 mil pessoas, mais de 60 mil pessoas. Além das 52 mil que já foram constatadas, é isso? Não, além dos 866 mil, teria que aumentar mais de 60 mil pessoas para poder, teria que ter uma população acima de 930 mil para ter... O que eu quis dizer é que o senhor foi constatado que cresceu 52 mil pessoas. Sim, exatamente. A mais. Além dessas 52 mil, teríamos que crescer mais, como se fosse uma década a mais. Uma velocidade, um ritmo de crescimento que não tem sido observado em nenhum lugar do Brasil, em nenhuma capital. Então, é uma constatação e também a gente destaca que todos esses dados, além das ferramentas tecnológicas de acompanhamento, eles foram partilhados com a Prefeitura desde antes de começar o censo, durante o censo e após o censo. A Prefeitura foi uma parceira na realização do censo, nos apresentavam algumas questões para verificação. Na maioria delas, o IBGE já tinha feito a coleta. Então, houve um acompanhamento contínuo. Nós fazemos as REPACs, que são reuniões de acompanhamento em todos os municípios. Então, por mais que a gente conseguiu administrar quaisquer percalços de uma forma muito transparente, o IBGE. Doutor Leonardo, para a gente ir finalizando, como é que vocês lidaram com questões de litígio, né, que são muito comuns no Brasil inteiro e no Piauí também? São aqueles municípios que acham que determinados povoados pertencem aos seus locais e acaba gerando discussões, né, em torno disso. Sim, o IBGE ele segue uma malha territorial, ou seja, segue a lei vigente. Dentro do estado do Piauí, há inúmeras questões, há inúmeras contestações, mas a malha territorial do IBGE, digamos, não tem litígio. Ou seja, nosso mapa ele fecha todas as peças, elas fecham o quebra-cabeça. Se, eventualmente, um município ele venha a contestar, venha a entrar em acordo... O povoado tal é do meu município. É do meu município. E há uma comissão de estudos territoriais na Assembleia Legislativa justamente para discutir essas questões, já que é competência do Estado definir os limites municipais. Se, por exemplo, um povoado que fazia parte de um município A passa para o município B... Como hoje todo o sistema do IBGE, todos esses domicílios estão georreferenciados, assim que a gente receber essa lei, a gente consegue migrar esse povoado e também a população desse povoado. Nem precisa esperar um novo censo. Não precisa. Isso daí ele vai sendo acoplado a cada uma das nossas estimativas.
Entendi. Doutor Leonardo, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal do Piauí. Leonardo Passos, superintendente do IBGE no nosso estado. Muito obrigado por ter vindo e esclarecido esses pontos. Obrigado. O IBGE vai ter várias outras divulgações. Agora, no dia 26 de julho, nós já vamos divulgar o retrato dos povos quilombolas. No dia 4 de agosto, o retrato dos povos indígenas. E até o final do ano, nós teremos várias divulgações sobre o censo. Para finalizar, o Piauí aumentou ou diminuiu a sua população? Aumentou 4,8%, aumentou cerca de 150 mil pessoas ao longo entre os dois censos. Então continua ali com menos de 4 milhões de habitantes, né? Sim. Bem distante ainda de 4 milhões. 3.269.200 habitantes. Muito bem, obrigado pela precisão aí do superintendente.